voz da oração. Bem, eu penso que a única coisa que nos resta fazer é orar. Quantas vezes eu ouvi essas palavras? Quantas vezes elas estiveram até mesmo nos meus lábios? Mas, se nós olhássemos para a oração a partir de uma perspectiva, a perspectiva de Deus, e se nós encarássemos a oração como o primeiro recurso de ação ao invés do último, a grande maioria dos e-mails que recebo na minha central ministerial está relacionada aos problemas matrimoniais. As mulheres lutam com o marido que não vivem de acordo com as suas expectativas, ou seja, homens que trabalham demais e amam de menos, homens emocionalmente ausentes e sexualmente ousados, homens que inicialmente parecem ser príncipes encantados, mas depois revelam ser verdadeiros vilões. Algumas esposas descrevem seus maridos como durões, mesquinhos e verbalmente agressivos. Outras reclamam que eles são distantes, passivos, emocionalmente ausentes. Talvez seu marido se encaixe em algumas dessas descrições. Por outro lado, talvez você tenha um marido adorável, que seja carinhoso, que cuide de você e a incentive a ser tudo o que Deus queria que você fosse ao criá-la. Glória a Deus por um homem assim. Independentemente de onde seu marido ou seu casamento se encaixam nesse espectro entre o maravilhoso, o tolerável e o terrível, sempre existe espaço para melhora. A oração pode fazer milagres por seu casamento. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer que o seguinte: a oração não é uma forma de adquirir controle sobre seu marido, lapidá-lo no formato que você deseja e fazer dele o homem que você gostaria que ele fosse. A oração é um meio de abandonar o controle sobre seu marido e pedir a Deus que o molde para ser o homem que ele, Deus, quer que ele, seu marido, seja. A oração envolve reverter o dedo que aponta para as falhas do seu marido, unindo-os ao demais em oração. A Bíblia nos diz em Isaías 29, versículo 16: vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso pode dizer do oleiro, ele não sabe? Deus é o mestre oleiro e certamente não precisa de que você ou eu lhe diga como formar ou mudar aquele vaso de barro maravilhoso chamado marido. Ah, como gostaríamos de fazer isso! Com certeza. Porém, o objetivo final de Deus é que aquele barro seja moldado segundo o seu desígnio para os seus propósitos e não para os nossos. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Escreve Isaías: todos nós somos obras das tuas mãos. Isaías 64, versículo 8. Eu sou, você é, o seu marido é. Deus forma e molda, você ora e intercede. Tiago nos adverte sobre o perigo de orarmos pelos motivos errados. Tiago 4, versículo 3. Verifique que seu marido seu desejo de controlar a porta do armário da oração e não deixe que tudo seja colocado ali. A oração não tem o objetivo de levar um marido a fazer o que você deseja que ele faça e no momento em que você quer que ele o faça. Permita-me levar isso um pouco mais adiante. A oração não tem o objetivo de levar Deus a fazer o que você quer que ele faça e no momento em que você quiser que ele faça. Ela não serve para torcer o braço de Deus e convencê-lo a agir segundo os nossos desejos. Ele já tem nossos melhores interesses em mente. Ele já tem os melhores interesses do seu marido em mente. Por incrível que pareça, ele nos convida a tomar parte do milagre de transformar o seu marido no homem que ele mesmo desejou que fosse ao criá-lo. Seu papel não é importunar, manipular, bajular, nem tampouco controlar. Sua parte é amar seu marido e orar por ele. E, à medida que você ora, Deus vai alinhando seus desejos com o desejo dele, o seu pensamento com o pensamento dele e o seu coração com o coração dele.
Deus não está escondendo suas bênçãos, só espera que pronunciamos as palavras corretas para em seguida liberar essas bênçãos da sua mão fechada. Ele está ansioso para ser generoso em sua bondade. Efésios 1, versículo 7 até o 8. Mesmo assim, ele costuma esperar que lhe peçamos para só então agir. Eu não estou dizendo que entendo isso. A oração é simplesmente a forma como ele decidiu engendrar o fluxo do seu poder e da sua atividade do reino espiritual para o reino físico. A oração é o condutor pela qual o poder de Deus é liberado. A sua vontade é trazida à terra como no céu. Não se trata de não poder agir sem as orações do seu povo. Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. Salmos 115, versículo 3. Porém, ele não determinou que a oração deve ser a porta por onde se alcançam suas bênçãos. Tiago volta a nos lembrar, não tem por que não pedem. Tiago 4, versículo 2. Ezequiel nos dá uma amostra do que está no coração de Deus quando o assunto é oração. Israel havia pecado de todas as formas possíveis e o povo estava destinado à destruição. Deus disse: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Ezequiel 22, versículo 30. Deus procurava alguém para orar, para interceder, para colocar na brecha por Israel, mas não havia ninguém. Hoje Deus está em busca de mulheres que desejam se colocar na brecha por seus maridos, esposas que orem para que eles experimentem a plenitude da bênção de Deus. Estou muito contente por Ele ter encontrado em você uma mulher assim. E para o próximo episódio nós teremos o poder da oração perseverante.